E se eu te dissesse que o problema das manchas pode não ser só a melanina? Pois a La Roche-Posay foi estudar uma forma de chegar nesse feito e lançou o Mela B3 Double Dose, que apresenta uma abordagem inovadora em como cuidar da sua pele. Fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar com detalhes sobre essa inovação, mas você já sabe, curte, salva, compartilha esse conteúdo para chegar em mais gente e para entender esse produto. Durante muito tempo, quando a gente falava sobre mancha na pele, praticamente toda a conversa girava em torno da melanina. Afinal de contas, ela é um dos principais pigmentos responsáveis pela cor da nossa pele. E ela está presente em excesso nas nossas manchas. Mas e se o problema inteiro não fosse só esse? Esse produto aqui, ele tem uma tecnologia relativamente nova que parte justamente dessa ideia. E eu achei interessante explicar a ciência por trás dele. Quando a gente pensa em manchas, normalmente a gente imagina só um excesso de pigmentação, da deposição da melanina. Mas é assim, se eu te disser que a mancha ela pode aparecer por conta de uma pele que também está envelhecendo, não só pelo excesso de melanina em si. Porque assim, gente, com o passar dos anos, a pele ela não muda só a quantidade de melanina, mas ela também perde luminosidade, firmeza, hidratação. E isso vem por conta da sua organização estrutural que vai sendo modificada. Isso é muito importante porque a produção da melanina acontece dentro dessa estrutura da pele. Vem aqui, vamos visualizar isso aqui comigo. A pele, gente, ela possui duas grandes camadas, a epiderme e a derme. A epiderme, gente, é a barreira mais sólida e a parte mais externa. E a derme é onde a gente tem o colágeno. Entre elas tem uma região de encontro muito importante para a manutenção da estrutura da pele, como sendo jovem e saudável. Imagina que é onde essas diferentes camadas se conectam. A junção entre essas duas camadas facilita a troca de nutrientes, a organizar o tecido, deixa a pele com mais brilho e firmeza, e é justamente ali que ficam os melanócitos, que são as células responsáveis por produzir a melanina, que vai ser depositada na nossa pele. Tá, mas o que significa essa tecnologia Double Dose? Que a região onde o melanócito está ali, ela também envelhece. Na realidade, ela sofre muito com o envelhecimento. Com o passar do tempo, ela vai perdendo parte da sua arquitetura, ela fica mais plana, e isso altera a comunicação entre as células. Ou seja, a pigmentação acontece dentro de um tecido que também está mudando com a idade. E é exatamente daí que surge o conceito desse novo produto aqui, chamado de Double Dose, do novo Mela B3 Double Dose da La Roche-Posay. A ideia por trás desse produto, gente, é atuar em dois diferentes mecanismos ao mesmo tempo. De um lado, a aparência das manchas, tá? E do outro, a qualidade da pele onde essas manchas aparecem. Então a gente vai começar falando um pouquinho do Melasil, que é a molécula que vai atuar nas manchas. Para entender esse produto aqui, gente, a gente precisa explorar as pesquisas da La Roche-Posay. Primeiro, a gente tem uma molécula que chamou bastante atenção da comunidade científica nos últimos anos, que foi o Melasil. Ele foi até considerado pela revista Time uma das invenções mais pioneiras de 2025. A maioria dos ativos clareadores tradicionais ela atua reduzindo a produção de melanina. O Melasil segue uma estratégia um pouquinho diferente. Em vez de bloquear diretamente essa produção, ele interage com moléculas que participam desse processo antes que elas sejam incorporadas ao pigmento final da melanina. A proposta é reduzir o excesso de pigmentação responsável pelas manchas, preservando a produção de melanina na pele saudável. Vamos imaginar assim, gente, a produção da melanina como uma linha de montagem. A maioria dos ativos antimanchas vai atuar desligando uma das primeiras etapas desse processo. Já o Melasil, ele segue uma estratégia um pouco diferente. Ele interage com moléculas formadas ao longo da produção, dessa linha de produção da melanina, antes que elas sejam incorporadas ao pigmento final. Essa abordagem ajuda a explicar o novo claim da marca, que é um antimanchas que atua na aparência das manchas sem clarear o tom natural da pele, porque ela vai pegar o excesso do que foi produzido, porque uma mancha vai ter um excesso, e não simplesmente parar a produção. Esse mecanismo diferente é justamente um dos grandes diferenciais apresentados pela pesquisa da La Roche-Posay e ajuda a explicar por que a marca fala em reduzir as manchas sem alterar o tom natural da pele. E aí agora a gente vai entrar no segundo mecanismo e no segundo ingrediente que eu acho interessante aqui, que é o Proxilane. Tem um ponto aqui muito importante, Reduzir a pigmentação é apenas parte da história. Se as manchas aparecem numa pele que também envelhece, faz sentido a gente olhar para como esse envelhecimento afeta outras partes da pele. E aí é onde vai entrar essa segunda molécula importante que eu falei para vocês, que é a Proxilane. Os estudos associados a essa molécula sugerem efeitos sobre componentes importantes da arquitetura da pele, incluindo estruturas relacionadas à região onde está o melanócito e o suporte da pele como um todo. Em outras palavras, para deixar isso aqui fácil para vocês entenderem, enquanto que o Melasil, desse produto aqui,
atua na aparência das manchas, o Proxilane busca atuar justamente no ambiente onde essa pigmentação acontece. Dessa forma, o melanócito fica mais funcional e a deposição da melanina acontece de forma mais próxima ao que aconteceria naturalmente. Gente, é importante falar, tá? Nenhum produto funciona por causa de um único ingrediente. A fórmula também reúne niacinamida, LHA, carnosina e outros ativos conhecidos por contribuir para a uniformização do tom, renovação da pele, hidratação e luminosidade. Por isso, os resultados observados devem ser entendidos como consequências da formulação completa e não da ação isolada de uma única molécula. Gente, o que eu achei mais interessante nessa proposta desse produto não foi só o lançamento de um novo ativo, foi a mudança de perspectiva de como a gente entende a deposição da melanina. Durante muitos anos a gente olha para as manchas apenas como um problema de melanina. Hoje a gente começa a entender que elas fazem parte de um contexto muito maior. Uma pele que também está envelhecendo, está passando por processos diferentes, e em vez de olhar só para o pigmento, a proposta é também olhar para o ambiente onde ele é produzido. Gente, uma coisa que eu gosto é quando a ciência faz a gente mudar a forma de entender um problema, né? Porque muitas vezes é justamente essa mudança de perspectiva que abre caminho para novas soluções e para a gente pensar também os diferentes tons de pele. A La Roche-Posay conseguiu enxergar isso de forma sólida com esse produto. E se você ficou com alguma dúvida sobre os ingredientes, o produto ou o mecanismo de ação, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar responder para vocês.